E hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para falar sobre o trauma de uma criança que foi ou é vítima de abuso, a gente convidou a Tatiele Bonan, psicóloga, que já está aqui com a gente. E você também pode participar da conversa fazendo perguntas, tirando dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone 3526-4400 ou falar com a gente pelo Facebook. O endereço é facebook.com/STVSul. Boa tarde, Tatiele. Tudo bem, Andressa? Tudo ótimo. É um assunto assim muito sério, né? Muito grave, né? Mas como é que um pai ou uma mãe identifica se um filho está sendo abusado? São vários os sinais que os filhos podem demonstrar, Andressa. O primeiro deles é que as coisas vão mudar um pouquinho. Se o filho ia bem na escola, provavelmente o rendimento escolar dele vai cair bastante. Na escola ele pode ter dois tipos de comportamentos. Um deles é ficar isolado, sem brincar com outras crianças. E o outro é ficar excessivamente sexualizado na escola. Então aquela criança que passa a mão no coleguinha, que dá um jeito de levar as meninas para o banheiro, dá uma imprensada nelas. Às vezes mostra algum... Exatamente. Quer passar a mão na genitália, mostra o pênis para os outros colegas. Isso são sinais que ele pode estar vivendo alguma coisa inadequada para a idade dele no campo da sexualidade. E assim, como é essa? Você falou que na escola esse rendimento cai direto, né? No consultório, visivelmente, como é que é essa criança quando chega lá no consultório? Essa criança sexualizada. Então, ela fala de conteúdos sexuais impróprios para a idade dela. Então, a gente está numa brincadeira, num atendimento que se usa brinquedos e o casal, por exemplo, ao invés de passear, vão passar no cinema, não, eles vão transar na brincadeira dela. Então, já é um conteúdo que está além da idade dela, do que ela vive. E é fácil perceber isso, né? É fácil perceber, porque o conteúdo sexual aparece o tempo todo. E são fases, tem fases, vai se agravando, como é que estagna essa situação, como é que é? Tudo depende de que fase está a interação sexual que ela tem mantido com o abusador. Porque ninguém abusa, Andressa, do dia para a noite, não. O abuso, ele segue algumas etapas. A primeira coisa que precisa acontecer é o abusador conquistar a confiança da criança. Ela precisa que a criança confie nela, esteja com ela. Então, ela vai criar situações onde ela possa estar sozinha com a criança. Infelizmente, a gente tem um dado que isso é nacional, infelizmente dentro de casa, né, que começa esses abusos, que nasce realmente o abuso sexual contra a criança e contra o adolescente, não é isso? Isso é o que é mais sofrido. Porque imagina você estar num ambiente do qual você não pode fugir. Porque se a criança está dentro de casa com um abusador, ela não tem um lugar seguro para onde ir. O quarto dela é assustador, estar sozinha com esse abusador é sempre um tormento para ela. E a gente sabe que de 80% a 90% dos casos de violência sexual são cometidos por um membro da própria família. A gente tem uma pergunta aqui, lá de Muqui, Alessandra Ferreira. Ela está perguntando que recentemente teve um problema com o filho na escola, né? E ele mostrou a parte sexual para um coleguinha. Você acha que pode estar aí, pode ser um sinal de alguma coisa aí? Claro, olha só. Existem fases do desenvolvimento da criança onde a sexualidade ela é expressa de uma maneira mais comum que a partir dos 5 anos de idade. Mas se o seu filho fez isso, o que a gente pode pensar e começar a investigar é se alguém da escola também está inicializando ele nessas práticas sexuais. E estar atento às outras relações de convívio dele. Pode ser uma questão de fase, também não pode levar ferro e fogo, né? Isso. Pode ser uma fase da criança de descoberta, isso aí tem que deixar claro. É verdade. São vários, é um conjunto de sintomas, não é só a expressão da sexualidade. A criança, por exemplo, pode estar tendo muita dificuldade para dormir, tendo pesadelos, tendo problemas, se não fazer xixi na cama, passa a fazer xixi na cama, o rendimento escolar baixa, ela pode ficar depressiva ou muito agressiva. Então, quando a gente junta todos esses sintomas, é que a gente começa a pensar, então, numa possibilidade de violência sexual. E aí, a gente vê muito adolescente também, né? Às vezes ele está um tempão por conta do medo, ele não fala, e quando esse abusador é descoberto, esse medo para, esse medo continua, como é que é o tratamento após realmente essa descoberta do abuso? A revelação ela pode se dar de formas diferentes. A mais comum é que alguém descubra. No caso da adolescente, é comum a descobrirem que ela está passando por violência sexual quando ela aparece grávida ou com alguma doença sexualmente transmissível. Dificilmente uma vítima de violência sexual conta isso para alguém. Então, Andressa, digamos que a vítima tenha decidido contar. O sentimento dela provavelmente é de mais alívio, ela tomou uma decisão e tudo. Mas quando descobrem, tem um medo muito grande quando uma outra pessoa flagra ou aparece esses sinais de gravidez onde é inegável o abuso.
Então, assim, não é só um alívio, existe todo um medo que o abusador saia de casa e as pessoas não tenham mais como sustentar aquela família, um medo das pessoas acharem que ela é culpada e responsável e a gente... De alguma forma, né? E aí a gente tem uma outra pergunta lá de Muki, a Daisy, ela pergunta, com quantos anos a criança pode demonstrar esses sinais de abuso? A gente pode dizer que é cedo, 2, 3 anos? Tem uma idade certa aí para isso? Todas as vezes que algo estiver acontecendo, a criança vai demonstrar de alguma forma. Esteja atenta aos desenhos dos seus filhos, dos seus alunos, para ver se eles estão desenhando muito pênis, muito conteúdo sexual no desenho. Se, por exemplo, a criança não sabe exatamente qual é o limite que ela tem de estar em contato com uma pessoa, então aquela criança que se esfrega nas pessoas quando as pessoas chegam para abraçar também é um sinal. Excesso de carinho. Excesso de carinho, mas não é só carinho. Tem um conteúdo assim excessivo nisso que você percebe, né? Que não seria normal para uma criança. E o ideal é se a mãe notou, o pai notou, tem alguma coisa errada, algum sinal, a criança não fala muito. O que deve fazer? É imediato levar para uma psicóloga, ver o que está acontecendo? Qual é a orientação, Tatiele? A orientação é procurar um profissional para que ele possa fazer um diagnóstico e ver se a causa desses sintomas podem estar sendo por alguma situação de violência sexual. Tendo comprovado isso, pode procurar o Conselho Tutelar da nossa cidade e ele vai encaminhar as pessoas para o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde a criança e o adolescente poderão receber todo o tratamento psicológico. Então, a denúncia, a informação é realmente ponto-chave para resolver todo um problema. É possível, para a gente finalizar, é possível uma criança que tenha, um adulto que tenha sofrido violência, superar esse trauma e ser um adulto normal, sexualmente falando? Andressa, esquecer o que viveu, ninguém vai esquecer. Mas a pessoa pode passar a lidar de uma forma melhor com isso, na medida em que ela aprende a resgatar a valorização do seu corpo, compreender melhor a sua sexualidade e conseguir colocar um limite de quem pode e onde pode tocar no corpo dela. E isso é importante, né? Carrega para a vida toda, né? Isso aí. Então, a dica que a gente deixa é realmente denunciar e olhar o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, as outras perguntas aí que a Tatiele não deu tempo para responder, ela vai responder pelo Facebook. Eu vou te pedir para você ficar mais um pouquinho aqui com a gente, para a gente responder essas perguntas. Bom, e hoje